Irmãos, nós vamos dar início então ao nosso estudo, nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos no domingo passado. Nós estamos falando então sobre a igreja missional, né? Espero que a gente tenha aqui um tempo de reflexão. Se vocês quiserem vir para o lado de cá, eu acho que é melhor, tá? Daniel, dá para ver aqui? Não estou te atrapalhando não, porque a cabeça é um pouco grande, não? Então tá bom. Então vamos lá, nós vamos falar então sobre a igreja missional, tá? Então o meu intuito aqui é de nós olharmos então para esse tema e nós percebermos exatamente como nós podemos ser sal da terra e também luz do mundo, tá? A ideia aqui não tem nada a ver com missão integral, né? Algumas pessoas às vezes têm medo de usar esse termo missional, de repente pensando assim, o pastor está falando de missão integral, tem nada a ver com teologia da libertação, tá? Mas a ideia aqui é de nós olharmos a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus Cristo e como isso então deve causar impacto na comunidade onde nós estamos inseridos, né? De modo geral, no que diz respeito à igreja local, mas de modo mais amplo, né? De modo mais estendido, como a igreja de Jesus Cristo de fato pode fazer diferença no mundo, tá? Então, essa é a ideia de nós falarmos sobre esse assunto. O versículo que eu tenho usado, então, para que nós possamos verificar isso daí, Tiago, por que está com essas letras meio tortas assim? Hã? É um problema de junta, não? De junta tudo e joga fora aí? Não? Dá para ler? Então vamos lá, leiam por gentileza lá, por favor. Então, na semana passada, nós fizemos uma distinção entre a igreja missional e a igreja missionária. E nós falamos, então, que muitas vezes nós somos uma igreja missionária. Nós enviamos missionários para Dalemar, nós mandamos recursos lá para o nosso irmão Jessé, nós queremos que o nosso irmão Jessé alcance o maior número de pessoas lá no Timor-Leste. A gente faz isso com o reverendo Osni. Nós fazemos isso com o missionário João, o missionário José, o missionário Pedro. Nós enviamos os recursos, então, porque queremos que ele alcance aquele povo, né, que ele está lá inserido, mas nós, muitas vezes, não fazemos absolutamente nada para alcançar as pessoas que estão perto de nós. Então, nós somos uma igreja missionária, mas nós não somos uma igreja missional. O que é a igreja missional? É a igreja que faz diferença no local onde ela está, né? Os membros da igreja, então, eles se colocam exatamente como proclamadores do evangelho. Eles não estão desatentos, eles não são ingênuos. Eles procuram viver a sua vida como um instrumento, então, de propagação do evangelho de Jesus Cristo. Eles estão preocupados com o mundo, mas eles estão preocupados com aquilo que acontece ao seu redor. Eles mandam missionários para o local mais longe, mas eles têm coragem de atravessar a rua ou descer lá para o primeiro andar do bloco do prédio dele para pregar o evangelho para alguém, né? Ele está querendo que o missionário proclame o evangelho de Cristo nos lugares mais longínquos, mas esse mesmo indivíduo, ele está preocupado em proclamar o evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então ele investe na missão lá fora, mas ele também investe na missão aqui como um missionário no local onde ele está, tá? Ok. Bom, o pessoal do TI resolve tudo, gente. Já resolveram ali. Vamos lá. Hoje nós vamos dar uma olhadinha, então, no significado da missão no Antigo Testamento, tá? Por que é importante nós começarmos aqui? Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente acha que esse negócio de missão é uma coisa de Jesus para lá.
Então, parece que no final do evangelho ali, no final do seu ministério terreno, Jesus recebeu um insight, né? Ele lembrou que tinha uma coisa importante para dizer para os discípulos. Olha, antes que eu esqueça, antes que eu vá, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que pregar o evangelho a toda criatura. Aí a gente pensa assim, tá vendo? Foi Jesus que inventou isso daí. Mas eu espero que hoje nós possamos perceber que, na verdade, Deus, desde que Ele constituiu o povo de Israel, a sua ideia, o seu plano, a sua missão era ter um povo escolhido que pudesse alcançar pessoas de todos os povos. Não precisa se preocupar não, viu, Tiago? Se não der, a gente vai caminhando aqui, tá? Travou aqui. Vamos lá. Leiam para mim, por favor, o que está escrito lá. Vamos lá? Quando não podemos deixar de falar que se encontram na ideia veterotestamentária de Israel como povo da aliança. A natureza da igreja, isto é, o verdadeiro relacionamento entre o povo de Deus e o mundo, não pode ser solucionada até que tenhamos investigado a relação entre Israel e as nações da terra, tá? E é isso que eu pretendo falar hoje pela manhã. Então eu gostaria de iniciar falando sobre 3 textos que nos ajudam. Parou de novo, Albertos. 3 textos, então, que nos ajudam a compreender a missão de Deus no mundo, tá? Então, o primeiro texto vai falar sobre Abraão e o seu chamado, então, para se ser uma bênção a todas as nações. Leiam lá para mim, por favor. Ora, isso. Então, a primeira coisa que a gente encontra, baseado nesse texto, é que Abraão seria uma bênção para todas as nações. Alguém sabe me dizer o que significa essa expressão que Deus fala lá a Abraão? Sê tu uma bênção. Alguém já teve curiosidade de procurar esse termo para entender o significado disso? Um de cada vez, gente. Sim, diga, Juninho. Ok. Aham. Ok. Aham. Ok. Tá tudo certo o que você falou. Não tem nada de errado aí, mas eu quero saber a expressão, ser tu uma bênção. Porque você está imaginando aí que ser tu uma bênção é, onde você for, você vai abençoar. Mas a expressão isoladamente, ser tu uma bênção, primeiramente, o que que ela quer dizer? É. Ainda não responde a minha pergunta.
Isso. E como é que a gente é um canal na vida das pessoas? Qual é o primeiro passo para a gente ser um canal das bênçãos de Deus na vida de alguém? Ok, é isso aí, mas tem algo que antecede a isso. O que é estar ligado, dona Neide? O que isso significa? Eu não vou cansar vocês com isso, mas deixa eu explicar aqui qual é o significado. Olha que coisa interessante. Ser tu uma bênção, a palavra bênção que está ali, olha que palavra bonita que é traduzida lá como bênção. É como se a gente pudesse dizer assim: Abraão, ser tu uma piscina, ser tu um tanque. Bênção ali dá a ideia de que Abraão seria primeiramente o receptor das bênçãos de Deus. Ou seja, ele primeiro precisa receber as bênçãos de Deus para que ele se torne uma bênção às outras nações. Veja que a gente às vezes pula isso, né? A gente fala, não, eu quero ser uma bênção. Calma, primeiro você precisa receber as bênçãos de Deus. É isso que Deus está falando. Abraão, ser tu uma bênção, ser tu uma piscina, ser tu um tanque. Para quê? Para que eu abençoe você. Para que você, então, receba as bênçãos que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Então, Abraão vai receber isso por graça, por misericórdia, por amor de Deus. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim: fique pronto, fique preparado, seja você um captador das bênçãos que eu vou derramar para você. Seja você uma piscina, seja você um tanque, né? Exatamente para Deus encher a sua vida de bênçãos, para que você, então, agora possa sair e abençoar as nações. Então percebam, irmãos, que as bênçãos de Deus, quando a gente fala, eu quero ser uma bênção a alguém, primeiro a gente precisa ser cheio delas. Deus primeiro precisa encher-nos das bênçãos dele. Nós precisamos ser um receptor. É isso que Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Vocês só recebem, os galhos só frutificam porque ele recebe da planta, ele recebe da videira aquilo que é necessário para que ele possa produzir os frutos. Nenhum crente pode produzir os frutos se primeiramente não receber das bênçãos ou se não receber da videira aquilo que é necessário para produzir os frutos. Não é interessante isso? Muitas vezes nós estamos preocupados em produzir, mas nós não estamos preocupados em primeiramente receber essas bênçãos de Deus. Então é isso que o termo significa, tá? O termo significa então que primeiramente Abraão precisaria ser um receptor, uma piscina, um tanque para receber as bênçãos de Deus. E à medida então que esse tanque fosse recebendo as bênçãos de Deus e até mesmo transbordasse das bênçãos de Deus, Abraão então estava pronto para ser uma bênção para as nações. A mesma coisa acontece conosco hoje. Nós só podemos ser bênçãos para alguém se de fato nós estivermos cheios das bênçãos de Deus. E as bênçãos aqui, irmãos, não se limitam às questões materiais, tá? Ela vai além disso, ok? Então vamos lá. Quais são então as bênçãos que Abrão recebeu relacionadas ao que também nós recebemos? Veja ali que de maneira proposital eu coloquei ali o nome Abrão. Nós não estamos tratando ainda de Abraão, tá? Primeiro, ele recebeu um novo nome. Ele passou então de ser chamado de Abrão para Abraão. Outra pergunta: o que significa o nome Abrão? Alguém sabe? Pai nas alturas, ou pai exaltado, né? Parabéns, viu, Késia? E alguém sabe o nome do significado Abraão? Pai de muitas nações, ou pai de multidões. É bem significativo isso, né? Então Deus está dizendo: eu vou tirar o seu nome de pai exaltado, ou pai das alturas, para pai de muitas nações. Então ele recebeu um novo nome. Veja então que a Escritura fala também de que nós vamos receber um novo nome.
Apocalipse 2,17, por exemplo, vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Apocalipse 3,12 também fala sobre isso. Ao vencedor, falo-ei em coluna do santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, nós também vamos receber um novo nome. A própria história do povo de Deus nos mostra, por exemplo, que Jacó também recebeu um novo nome. Jacó, então, significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que é o suplantador. Não foi isso que aconteceu? Desde o ventre ali, ele tentou agarrar-se ali ao seu irmão. Israel significa Deus prevalece. Interessante o nome, não é? Enquanto Jacó demonstra o esforço humano, então, em suplantar o seu próprio irmão, em ganhar algum tipo de vantagem, em chegar na frente daqueles que têm o direito, Jacó significa, não, Deus é quem prevalece. É a graça de Deus que deve estar à frente, não os nossos esforços, Então, nós vemos isso também. Olha que coisa interessante, Pedro também teve o seu nome mudado. Como é que ele se chamava antes? Simão. Alguém sabe o significado do nome Simão? E do nome Pedro? Pedra. Isso, rochedo, não é? E Simão, o que significa? É pedra também. Mas veja lá, Jesus diz assim: você não vai mais se chamar Simão, Simão era o nome que o pai dele tinha dado. Você não vai ser se chamado Simão segundo aquilo que o seu pai lhe deu esse nome. Você vai se chamar Pedro. E lembra que depois então Jesus vai falar, sobre esta pedra, sobre essa afirmação que você está dando, eu vou firmar a minha igreja. Ainda que o significado de Simão e Pedro, dentro de uma perspectiva humana, seja o mesmo, para Deus mudou o significado. Porque o Simão foi dado pelo seu pai, mas Pedro foi dado pelo próprio Deus. Então ele seria uma rocha, não segundo o significado natural do seu nome, mas segundo o significado que o próprio Deus havia dado a este nome. Além disso, então, nós percebemos que Deus promete a Abraão uma nova terra. Veja o verso 1 lá de Gênesis capítulo 12 que nós lemos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Um pouquinho mais adiante, no capítulo de Gênesis, capítulo 15, você vai encontrar assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Caminhando mais um pouquinho em Gênesis 17, essa promessa vem novamente: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Depois, então, Estevão, no seu discurso lá em Atos capítulo 7, ele vai relembrar essa promessa que Deus havia feito, então, a Abraão, de que ele também receberia essa terra, que seria, então, usufruída pela sua descendência. Deus também não nos promete a terra? Não uma terra física, no sentido natural, mas Deus nos promete a terra prometida, o céu, a glória, não é verdade? Nós estamos aguardando exatamente isso. Então, Deus também promete a nós essa nova terra. Veja então também que Abraão recebe essa promessa de uma descendência numerosa. Veja aí que ele diz no verso 2: de ti farei uma grande nação. Nós vamos ter isso novamente repetido lá em Gênesis capítulo 22, os versos 15 a 19. Então, Deus novamente faz essa promessa a Abraão, dizendo assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Quando nós olhamos a obra do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber exatamente essa promessa também se cumprindo lá. Isaías 53, o verso 11 e 12, lá nós encontramos assim: então ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ou o penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. O verso 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Então o Senhor Jesus Cristo também tem uma promessa de uma grande descendência. No caso de Abraão, não se tratava de uma descendência natural, de filhos, mas um povo do qual seria formado a partir de Abraão. Em Jesus Cristo nós temos a mesma coisa. A descendência de Cristo não são os filhos naturais que ele poderia ter, mesmo porque ele nem teve filhos naturais, mas é o povo que está sendo formado a partir, então, da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, Abraão também recebe essa promessa, e certamente essa promessa também diz respeito a nós. Além disso, então, nós vemos lá que Abraão ele recebe essa promessa da presença e da direção de Deus. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda em Gênesis capítulo 15, no verso 13, nós encontramos assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em toda a terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Depois nós encontramos, essa história sendo desdobrada exatamente no texto que nós lemos agora há pouco, quando Deus então liberta o seu povo depois de 430 anos. Ou seja, Deus não esqueceu da sua promessa feita a Abraão. Tá? Então veja, esse autor, ou esses autores, eles vão dizer o seguinte: Deus abençoa Abraão para que ele fosse portador de sua bênção. As intenções procriativas da bênção divina estão sempre dentro do contexto de lealdade à transformação espiritual das novas gerações. Em resumo, o que esse autor está dizendo? Uma vez, então, que Deus abençoasse Abraão, porque ele é um poço, ou melhor dizendo, ele é um tanque, ele é uma piscina receptiva das bênçãos de Deus, e à medida então que as bênçãos de Deus fossem derramadas sobre esta piscina chamada Abraão, e que essas bênçãos então transbordassem a partir de Abraão, essas bênçãos então seriam derramadas sobre as nações. Então veja, ele era primeiramente um receptor das bênçãos, mas em segundo plano, ou num segundo momento, ele era o transbordador dessas bênçãos. Ou seja, as bênçãos seriam derramadas, alcançariam todas as nações da terra e certamente as nações no futuro. Talvez algo que a gente poderia assemelhar a isso, seria o Salmo 67, os versos de 1 a 7. Eu vou pedir aqui a Ana Cláudia para ler para mim, Claudinha, por favor, o Salmo 67, os versos de 1 a 7. Se puder trazer o microfone aqui, Alberto, por gentileza. Salmo 67, os versos de 1 a 7. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão.
Então veja a ligação da bênção de Deus que é derramada sobre o seu povo, é isso que o salmista está dizendo, com a ligação das nações sendo abençoadas. O salmista está dizendo, Senhor, nos abençoe, para que esta bênção seja derramada às nações, para que os povos possam conhecer o teu nome. Ou seja, o salmista está pedindo, Deus, à medida que o Senhor derrama das suas bênçãos sobre a minha vida, será a mesma medida que as nações vão conhecer o seu nome. Então veja que aqui nós resumimos, né, tudo aquilo que nós vimos aqui de Abraão. Ele era um receptor, mas também um transmissor das bênçãos de Deus. Ele não retinha, ele não trazia as bênçãos para si mesmo. Ele não estava preocupado exatamente em que essas bênçãos fossem significativas apenas para ele próprio, mas que essas bênçãos pudessem alcançar outras nações, certamente. Quero fazer aqui duas citações, né, de dois autores aqui. Parou de novo aqui, Alberto. Vamos lá, eu vou pedir os irmãos para lerem essa citação do Mike Gowen, por favor. Abraão. Isso, é o que o Juninho respondeu ali. Abraão era um plantador de igrejas. Ele devia, então, fazer com que as bênçãos de Deus derramadas sobre ele, fizesse, então, com que chegasse a todas as nações. Charles Spurgeon também, bem conhecido de vocês, ele também faz uma citação a respeito desse texto de Gênesis capítulo 12. Eu vou pedir os irmãos mais uma vez para lerem, por favor. Podemos... Isso, então o primeiro texto aí nos fala a respeito disso, né? A bênção para todas as nações. Um outro princípio, então, e outro texto que nos ajuda, é exatamente o fato de que Deus chamou um povo para ser santo. Então veja que alguns textos que nós vamos ver aqui, fala exatamente isso, de que a santidade de Israel começava então pela sua redenção. Então, o seu resgate, né? Então, Êxodo capítulo 6, verso 6, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor que vos tirei de debaixo dos cargos do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Êxodo capítulo 15, verso 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da sua santidade. Então veja que o povo de Israel, ele estava escravizado sobre as mãos de Faraó e do Egito. Ali não era apenas uma libertação da escravidão, mas era uma libertação espiritual. Se você perceber, lá, por exemplo, Êxodo capítulo 4, o verso 23, e também o capítulo 7, o verso 16, nada ali diz respeito a uma questão social da escravidão. Quando Moisés foi mandado ali para falar com o Faraó, a questão era a seguinte, liberte o meu povo para que eles possam me adorar. Vocês devem se lembrar contra a proposta de Faraó. Para que vocês querem ir para o deserto? Fiquem aqui mesmo. Vocês podem adorar o Deus de vocês aqui. Não precisam
sair daqui para ir para um lugar para vocês adorarem lá. Fiquem aqui mesmo. Depois Faraó mudou um pouquinho, né? O discurso dele. Não, tudo bem, já que vocês querem ir, vocês podem ir, mas deixem aqui as mulheres e as crianças. Deixem elas aqui. Vocês vão adorar o Deus de vocês lá, mas elas fiquem por aqui. E sempre Moisés falava, não, nós queremos que todo o povo saia daqui. Então, o ponto, o cerne, o centro, o principal da libertação do povo de Deus do Egito foi a sua questão religiosa, cultual, de adoração. Não tinha a ver necessariamente com a escravidão. É lógico que a escravidão ali era algo terrível, era algo que trazia sofrimento à vida do povo, trazia certamente cargas sobre a vida deles e por aí vai, trazia problemas sociais, com certeza, dificílimos para eles. Mas o ponto central aqui diz respeito, então, à sua vida religiosa. Uma vez, então, que eles eram libertados do Egito, o intuito, a intenção de Deus é que este povo pudesse, então, adorar a este Deus, servi-lo, fazer deles, então, um povo liberto, mas também um povo santo, transformado pela graça de Deus. Então, é isso que eu estou afirmando aí. Né? E o Michael Green vai dizer, né? O Michael Gowen vai dizer, melhor dizendo, ele vai dizer, a redenção do povo de Deus, no Êxodo, é, portanto, fundamentalmente religiosa. Ele vai dizer, o povo de Israel é liberto da servidão e lealdade aos outros deuses, para que possa servir ao Senhor em todas as áreas de sua vida social, econômica, política. Deus estabelece uma comunidade alternativa à idolatria do Egito. Vocês não vão mais adorar os deuses pagãos. Vocês agora estão sendo libertos para adorar o único Deus verdadeiro. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá no final, mas é isso que acontece conosco, irmãos. Quando Deus nos libertou, não do Egito, da escravidão, mas do mundo, do pecado, das trevas, Ele nos libertou para que nós sejamos um povo santo. E um povo que adora um único Deus verdadeiro. Quando nós, então, caminhamos para algo diferente disso, nós caímos naquilo que a própria Escritura vai dizer, que é a idolatria. Quando nós perdemos o nosso senso de santidade, quando a igreja, então, se inclina para os valores do mundo, ou quando ela cede aos ídolos do seu tempo, ela perde, então, o seu consenso do que é ser uma igreja santa, e ela cai, então, na própria idolatria. Então, veja que é isso que acontece, que uma vez, então, que este povo é liberto das mãos de Faraó, Deus reafirma este povo como o povo da aliança. Lembra, então, quando eles saem do Egito, o que Deus faz com eles? Deus dá para eles uma lei, Deus dá a eles mandamentos, dizendo, olha, agora vocês vão me servir desta maneira aqui. Então, Deus estabelece os 10 mandamentos, que esses 10 mandamentos, então, tornam-se a aliança, então, entre Deus e o seu povo, e é a partir, então, desses 10 mandamentos que o povo vai se relacionar, tanto no que diz respeito à sua economia, à sua política, à sua vida social, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso, então, vai transformar o relacionamento deles, isso vai transformar, então, a visão de mundo que eles têm, a fim de que eles sejam exatamente aquilo que Deus deseja, uma nação santa, uma nação diferente das outras nações que têm os seus ídolos. Então veja que a santidade, então, do povo de Israel mostra, então, o seu dever no que diz respeito à missão que o próprio Deus deu a cada um deles. Então, como nós podemos dizer que esta aliança, então, é a forma pela qual Deus escolheu revelar-se ao seu povo, para que Deus, então, pudesse se relacionar com eles. Olha o que a Confissão de Fé vai dizer no capítulo 7, ela tem um capítulo que fala exatamente sobre o pacto de Deus com o homem.
E lá nós encontramos assim no parágrafo 1º desse capítulo. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderão fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência. Ou seja, Deus teve que baixar-se ao nosso nível para que nós pudéssemos se relacionar com Ele, a qual Ele foi servido significar por meio de um pacto ou por meio de uma aliança. O que a confissão de fé está dizendo aqui para nós, irmãos? Nós só podemos nos relacionar com Deus porque Deus tomou a iniciativa para isso. E Ele não só tomou a iniciativa, mas Ele condescendeu. Ou seja, Ele baixou ao nosso nível. Igual a gente faz com uma criança, não é? A gente usa a linguagem da criança. Às vezes nós nos ajoelhamos até para ficar do tamanho da criança, para poder olhar nos olhos, não é? Para poder enxergá-la bem, para que ela perceba as expressões do nosso rosto, para que ela possa ver a nossa face, para que ela possa entender bem as palavras que nós estamos querendo dizer. Nós fazemos isso usando linguagens simples, acessíveis ao entendimento da criança. Então o que a confissão de fé está dizendo é que Deus fez a mesma coisa. Deus baixou-se ao nosso nível para que nós pudéssemos, então, compreender a vontade dEle para as nossas vidas. Então, o texto que eu quero citar é exatamente esse texto, então, de Êxodo capítulo 19, os versos 3 a 8. Então, ele revela para nós os termos desta aliança. Leiam lá para mim, por gentileza. Então, toda aliança ela tem pelo menos 3 coisas aí. Primeiro é o proponente da aliança. No caso ali, quem é o proponente? Quem está propondo a aliança? Deus, não é? Ele está dizendo, assim falarás à casa e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que eu fiz aos egípcios, como o levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Ele diz aí, né? Eu sou o Senhor. Ele está propondo, eu tirei vocês da terra do Egito. Olha o que eu fiz. Olha as maravilhas que eu tenho operado. Olha os feitos que eu tenho realizado por meio de para vocês, em favor de vocês. Então é Deus quem está propondo a aliança a este povo. A segunda coisa é que Deus então põe as condições da aliança. Veja os versos 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade parte peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino e sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Em outras palavras, qual é a condição da aliança? Obediência. Deus sempre exigiu do seu povo obediência. Não se engane sobre isso, viu, gente? Tá? Qual foi a resposta que o povo deu aqui? Nós vamos fazer. Nós vamos. Não fez, mas prometeu, não é? Nós vamos fazer. O casamento também é assim, gente. Os proponentes quem são? Quem são os proponentes? É o pastor que está propondo para os dois lá casarem? Foi o pastor que convenceu? Não, são eles. Quem são os proponentes? Os dois, né, os noivos.
Quais são as condições para a permanência da aliança, do casamento? Obediência, fidelidade, sacrifício, amor, não é? E aí no final o pastor pergunta, é isso mesmo que vocês querem? Aí eles falam, queremos, que a gente quer, né? É isso que nós queremos. Então está feito ali o casamento, está feita a aliança, os dois estão se comprometendo e os dois vão prometer que vão seguir naquele caminho. É isso então que está acontecendo mais ou menos aqui. Então veja que Israel foi dado a ele 3 designações. Primeiro, ele vai dizer, vocês são propriedade exclusiva de Deus. O sentido aqui é que Israel é o tesouro de Deus. É aquilo que Deus tem mais de precioso. Ele está dizendo, eu sou o dono de todas as nações, mas vocês são o meu tesouro mais precioso. Vocês são a minha propriedade particular. Então veja bem, irmãos, Israel não era qualquer coisa, não era qualquer nação. E ela não tinha um significado e ela não tinha uma identidade por aquilo que ela tinha no seu poderio militar, social ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o que dava valor a Israel era aquilo que o seu proprietário dizia sobre ela, né? Só abrindo um parênteses aqui, né? Isso aqui não é site de fofoca, mas só uma história para você compreender bem, né? Recentemente o pessoal estava comentando aí sobre aquele rapaz, né? O Clodovil, e o pessoal comentou muito tempo atrás, né? Que descobriram que uma bolsa de uma marca famosa que ele usava era falsa. Mas quem é que ia achar que o Clodovil ia usar uma bolsa de marca falsa? Porque está com quem? Com Clodovil. Ele era o dono, ele era o proprietário daquela bolsa. Ninguém ia duvidar que ele teria coragem de usar uma bolsa falsa. Trazendo mais ou menos aqui para nós, o valor de Israel não está em Israel, mas quem é o dono. Com quem que ele está. A nossa identidade não está naquilo que nós somos ou possuímos, mas quem é o nosso possuidor, quem é o nosso dono. É ele que dá valor a nós. É ele então que põe o preço sobre as nossas vidas. Mais ainda, ele diz que Israel seria um reino de sacerdote. Ele diz, vós me sereis reinos de sacerdote. O sacerdote, ele representa Deus, mas ele também leva Deus, ou leva as nações diante de Deus. É isso que o sacerdote faz. Ele conduz as pessoas à presença de Deus por meio de sacrifícios. A gente não tem isso agora, não é? Mas a ideia aqui é exatamente isso. Israel deveria, então, conduzir nações à presença de Deus por meio do seu sacerdócio. Ela deveria, então, apresentar o Senhor, então, diante dessas pessoas. Veja, então, também que é designado como a Israel ser essa nação santa. Ou seja, essa nação separada por Deus, exatamente para que ele seja este instrumento de proclamação do Evangelho, ou de proclamação da mensagem de Deus às outras pessoas. Olha que texto interessante que eu queria que os irmãos abrissem para mim, por favor. Levítico, capítulo 19. E eu vou pedir o Albertos aqui, Albertos, por favor, passa o microfone ali para o Evaldo, por gentileza. E eu vou pedir o Evaldo para abrir também, Evaldo, Levítico 19. Eu vou pedir para você ler alguns textos para mim, por gentileza, tá? Alguns versículos, melhor dizendo. Veja então Levítico capítulo 19. Veja então como é que a santidade do povo de Deus seria colocada de maneira prática na vida de Israel. Veja então que o texto lá, no verso 2, nós encontramos assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se a gente parasse até aqui, ou se Moisés parasse até aqui, você perguntaria assim, tá, mas como é que isso funciona na prática? Veja, por exemplo, o verso 3, que essa santidade ela é demonstrada nos relacionamentos familiares. Vamos lá, Evaldo, me ajuda, por favor. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso. Onde é que a santidade é demonstrada?
Respeito ao pai, respeito à mãe, guardar o sábado do Senhor, ou seja, guardar o dia do Senhor. Isso é um povo santo. Além disso, então, nós vamos encontrar que a santidade está ligada intimamente à libertação da idolatria. Verso 4, Evaldo, por favor. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso. O povo santo, ele também tem interesse pelos pobres. Versos 9 e 10, Evaldo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Todos esses textos estão em Levítico 19, onde nós lemos lá no verso 2, sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, o vosso Deus. E ele está dizendo como é que essa santidade se apresenta de maneira prática. Então, preste atenção no texto bíblico, tá? Verso 11 fala sobre a integridade nas relações pessoais. Por favor, Evaldo. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então ele está dizendo, a pessoa santa é a pessoa íntegra, que fala, então, verdadeiramente com o seu próximo. Veja o verso 13, como é que essa santidade é demonstrada? Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Isso, o jornaleiro não é quem vende jornal não, tá, irmãos? O jornaleiro era aquele trabalhador que trabalhava de 8 horas da manhã até o final do dia, na jornada, né? Então não é quem vendia jornal, mas era aquele indivíduo que trabalhava durante o dia. Então o camarada falava assim, faz o seguinte, você trabalhou hoje aí, mas volta amanhã que eu te dou o dinheiro. Não, ele trabalhou, ele precisava receber aquele dinheiro para ele poder voltar para casa, era o sustento dele. Talvez ele voltaria daquele dia, né, passaria no atacadão para comprar alguma coisa para levar para casa. E aí o indivíduo falava, não, amanhã eu te pago. Não, não tem amanhã eu te pago. E isso então era visto como algo santo diante de Deus. É isso que Levítico está dizendo para nós. Também um apelo aos vulneráveis, verso 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Isso. Também justiça nos tribunais, verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não é assim que às vezes acontece? A gente olha com quem que a gente está lidando, nós tratamos de um jeito. Se for alguém que a gente não gosta, a gente trata de outro. É essa injustiça aí que a gente está sendo mencionada, tá? Interesse pelo bem-estar do próximo, verso 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Isso. Amor pelo próximo, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso. Não foi Jesus que falou isso? Mas ali está falando que Deus já havia falado isso, né, sobre o amor ao próximo. Então não é algo que Jesus inventou ou surgiu da cabeça dele, era algo que Deus já havia feito, já havia falado com o seu povo lá na época do Antigo Testamento. Você vai encontrar também a santidade relacionada à fidelidade conjugal, versos 20 e 22. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e se lhe perdoado o pecado que cometeu. Isso. Veja também, para nós partirmos aqui para o final, veja a distância que deveria ser mantida das religiões pagãs, cuidado com os idosos,
pelos estrangeiros, versos 31 a 33. Pode ler, Evaldo, por favor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os procureis para serdes contaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Isso. E, finalmente, a santidade deveria ser demonstrada até na maneira como nós comercializamos as nossas coisas. Versos 35 a 37. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então imagine aqui na prática, irmãos, as outras nações pagãs, elas não tinham nenhum temor dos seus deuses em relação a essas coisas. Mas ao olharem o povo de Israel, eles diriam, este povo é um povo diferente, porque este povo cuida dos seus idosos. Enquanto as nações simplesmente tratavam os seus velhos, os seus cães, que é chamado aí, né, de qualquer maneira, tratando-os inclusive como alguém já dispensável, que já tinha passado da hora de morrer. Israel era chamado a cuidar desses idosos, a cuidar desses que tinham mais idade. E Israel, então, seria vitrine para essas nações, e essas nações olhariam e falariam, por que esse povo, então, faz isso? Por que esse povo tem essas leis? Por que eles tratam o seu povo, os seus compatriotas de maneira diferente? Exatamente por causa disso, porque era uma nação santa. Enquanto as nações eram acostumadas, né, a ter pesos diferentes, a tratar o comércio de maneira injusta, Israel então era chamado para tratar as coisas de maneira justas, vender então os seus bens de maneira justa, não enganar o seu próximo com balanças defraudadas ou adulteradas. Então veja que essas três designações, a gente vai trazer algumas aplicações no final, elas falam exatamente sobre a identidade do povo de Deus e de como isso então deveria refletir o nome de Deus às nações, como que uma vitrine, como que um outdoor ao mundo, de como Deus estava então derramando das bênçãos dele sobre este povo, assim como ele havia chamado a Abraão, para ser uma bênção, a fim de que as nações fossem abençoadas. Israel então é chamada para ser a receptora, a piscina das bênçãos de Deus, a fim de que as nações, então, pudessem ver aquilo que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Então, diante disso, né, nós encontramos em Israel duas forças na missão. Então, eu coloquei ali a igreja, né, mas para representar o povo de Deus. A primeira força, então, era a força centrípeta, né? Aquela força atraente. Então, lembra que Deuteronômio, né, fala sobre isso, Moisés vai dizer exatamente isso, né, que as nações olhariam para Israel e elas iam dizer exatamente isso, olha, veja como esta nação tem sabedoria, veja como elas têm entendimento, veja como esta nação tem leis justas. Isso então atrairia as nações a Israel. Lembra o que aconteceu com a rainha de Sabá? Ela foi lá para saber, olha, eu fiquei sabendo que tem um rei lá, eu vou lá pessoalmente descobrir o que é que está acontecendo lá, porque diz que tem um rei lá muito sábio. Como é que a rainha de Sabá saiu de lá? Impressionada, não é? Olha, realmente, o que dizem ao teu respeito não é só verdadeiro, mas sobrepuja em muito aquilo que eu vi aqui. Então ela foi atraída exatamente por causa disso. Então essa é a força centrípeta, né? É a força então que atrai as nações para a igreja, para o povo de Israel. Deixa eu ir ver lá o que está acontecendo naquele lugar. Eu preciso ir naquela igreja para saber o que está acontecendo. Porque as pessoas lá estão sendo transformadas, estão mudadas. Eu vejo isso nas pessoas com quem eu trabalho que são desta igreja.
Então eu quero saber o que está acontecendo lá, porque esse indivíduo era um indivíduo completamente deturpado, doido, maluco, mas agora ele é um crente transformado e agora eu vejo sabedoria nos lábios dele. Então eu quero ir lá. Essa é a força centrípeta, é a força então que atrai as pessoas então para verificarem o que está acontecendo. A outra força então é a força centrífuga. É aquilo que a máquina de lavar faz. Quando você vê lá, né, centrifugou, você vê que as roupas estão todas coladas ali no balde, né, no cesto ali da máquina de lavar, né? Então, exatamente é aquela força que joga para fora, né? É exatamente isso que nós encontramos lá em Isaías 42, verso 6. E te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então era isso que Israel deveria ser, o povo de Deus deveria ser luz para as outras nações. Refletir então a glória de Deus a todos os povos ao seu redor. Ela deveria então espalhar essa mensagem a todos os povos. Notem então, irmãos, isso não é uma ideia do Novo Testamento. Desde que Deus havia escolhido um povo para si, a ideia de Deus é de que esse povo então fosse o receptor das suas bênçãos, a piscina, o tanque então receptor das bênçãos que Deus derramaria sobre ele, e a partir disso então este povo pudesse transbordar essas bênçãos a todas as nações que estivessem ao seu redor. Então a ideia de missão não é uma ideia do Novo Testamento. Não é uma ideia que Jesus teve lá um raio, caiu na cabeça dele e ele lembrou que tinha uma coisa última para ele falar, né? Não é um apêndice da missão de Jesus, mas é o cerne da missão dele. Só está no final dos evangelhos, irmãos, por uma questão mesmo didática, vamos dizer assim, né? Mas desde o início a missão de Jesus era essa. Que ele fosse atraído, ou as pessoas fossem atraídas a ele, e ele também pudesse espalhar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Tá? E é isso então que Deus faz nos dias atuais. Nós podemos então mencionar, para nós caminharmos aqui para o final, que Israel então, ele falhou na sua missão por alguns motivos. Pode ser que você pode até pensar em outros motivos, né? Eu separei 4 motivos aqui. O primeiro deles foi a idolatria. Ele amou mais os ídolos do que a Deus. Basta você ler Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus então fala isso, vocês amam mais os ídolos do que a mim. Israel amou mais a imoralidade. Ele amou mais o prazer do que o próprio Deus. Ele estava preocupado em dar as suas filhas em casamento, dar os seus filhos em casamento com as filhas de outros povos. Eles participavam então de cultos onde havia imoralidade e por aí vai. Israel se preocupou mais com o legalismo, ou seja, ele amou mais a lei do que o próprio Deus. E ele achava então que guardando a lei ele estava salvando a si mesmo. Ele olhou e disse, já que então tem que guardar a lei, eu vou guardar a lei. Então ele levou ao pé da letra tudo que a lei dizia, mas isso levou ao afastamento de Deus, porque eles se tornaram legalistas, eles se tornaram fariseus, eles se tornaram moralistas, eles se tornaram duros de coração, mas eles estavam achando, estou guardando a lei de Deus, e é isso que importa. O legalismo faz isso, né? Então, eles se tornaram legalistas. E certamente também eles se tornaram etnocentristas, ou seja, eles amaram mais a si mesmos do que o próprio Deus. Eles estavam mais preocupados com a sua etnia, consigo. Eles estavam mais preocupados naquilo que eles eram. Eles amaram mais a si mesmos do que o próprio Deus. Algumas vezes eles chegaram a dizer isso, né? Quando os profetas vinham trazendo palavras de juízo, eles diziam, isso não vai acontecer nada não, gente. A gente tem um templo aqui, Deus não vai destruir esse templo. Você acha que Deus vai mandar um povo aqui para destruir tudo e vai destruir o templo que Ele mandou construir? Deus não vai fazer isso. Não, de jeito nenhum.
A gente está tranquilo aqui. Deus não vai fazer nada disso. Deus não vai deixar levar a Arca da Aliança, vai deixar passar por tudo isso. Não, Deus não vai fazer isso. Eles estavam amando mais a si mesmos do que o próprio Deus. Percebam então, irmãos, que dentro disso, quando nós encontramos Jesus repreendendo as pessoas que faziam comércio na casa de Deus, a gente às vezes acha que Jesus está repreendendo porque existia um comércio ali. A gente até às vezes fala isso, olha, cuidado para não ter comércio na igreja, porque Jesus baniu aqueles indivíduos ali por causa do comércio e por aí vai. Aquilo ali era a coisa mais comum, porque muitas vezes as pessoas saíam de longe para ir a Jerusalém e eles não tinham condições de levar o animal a pé, andando aí, sei lá, 30, 40, 50, 60 quilômetros a pé. Você imagina você carregar uma ovelha 40 quilômetros para ela ser sacrificada em Jerusalém. Possivelmente ela nem ia chegar viva. Então o que a lei de Deus instruía? Você vendia aquele animal na sua terra, pegava o dinheiro então, levava até Jerusalém, e lá você compraria então aquele animal para que você pudesse fazer a oferta. Então o problema não era necessariamente o comércio, mas Jesus então ele diz que o problema é que a minha casa é casa de oração para todas as nações. Então o que Israel fez da casa de Deus? Um comércio em detrimento ao fato de que ela deveria ser uma casa para todas as nações. Israel ocupou, o povo judeu ocupou espaços que inclusive eram reservadas àquilo que tinha no templo em Jerusalém, chamado Átrio dos Gentios. Os gentios não podiam entrar no Santo dos Santos, mas eles podiam participar do culto a Deus ali do lado de fora e ver exatamente aquele fogo que subia diante de Deus. Ou seja, ainda que eles não entrassem necessariamente no templo, porque eles eram gentios, não eram povo judeu, isso não deixava este povo do lado de fora, do lado de fora do conhecimento de Deus. Eles tinham um pátio do lado de fora do templo, como se fosse essa calçada aqui no nosso templo, onde eles pudessem então ver aquilo que estava acontecendo no templo de Deus. E sabe o que o judeu fez? Eles ocuparam tudo isso, exatamente para que os gentios sequer pudessem ter um acesso, ainda que externo, aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo, dentro do templo em Jerusalém. Então Jesus repreendeu aqueles fariseus, exatamente porque eles estavam transformando a casa de Deus num comércio, quando a casa de Deus deveria ser um lugar de oração para todas as nações. Aí você deve perguntar, pastor, Jesus falou isso, ele falou isso da cabeça dele? Não, ele estava citando Isaías 56, o verso de número 7, um texto do Antigo Testamento. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus também não inventou nada. Ele simplesmente estava reafirmando aquilo que o Antigo Testamento já havia mencionado. Deus escolheu um povo para si, para que este povo então pudesse levar a sua mensagem a todos os povos. Diante disso então, irmãos, nós podemos partir aqui para a conclusão, e eu queria então fazer algumas afirmações finais, e aí eu abro para os irmãos, se quiserem fazer algumas perguntas. Primeiramente então, o povo de Deus é o povo da aliança, salvo então unicamente pela graça, mas comprometido com os termos da aliança. O povo de Deus representa a Deus ao mundo, atraindo pela e também proclamando a mensagem do Evangelho. Ou seja, o povo de Deus atrai as pessoas pela mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo que nós proclamamos a mensagem do Evangelho. É a força centrípeta e a força centrífuga. Sendo assim, então, a existência do povo de Deus no mundo não é de comodismo, nem de observação,
muito menos de imitação do mundo, mas de atuação, protagonismo e transformação do mundo pelo poder do Evangelho. Assim, então, irmãos, nós podemos dizer que se Deus tem um povo neste mundo, e certamente Ele tem, este povo foi chamado para ser um povo que atraia as nações até Ele, mas que também vai até as nações na proclamação do Evangelho de Cristo. Deus sempre planejou isso para o seu povo. Deus nunca pensou no seu povo como um povo exclusivo, no sentido de que ele ficaria ensimesmado, ali fechado entre eles. Deus sempre quis um povo para que a partir desse povo, então, ele pudesse proclamar a sua mensagem a toda criatura no mundo. Irmãos, nós podemos então ir abrir para perguntas ou alguma consideração que os irmãos queiram fazer. A palavra então está aí com os irmãos. A gente tem alguns minutos, se vocês desejam. Sim. Aqui é a Filomena, aqui. Vai chegar um microfone aqui, Filomena, para você. Isso. Bom dia. Bom dia. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que a cada exortação que Deus fazia, no final ele fala, eu sou o Senhor. Isso. E é muito curioso saber que só Ele pode dizer isso. Uhum. Nenhum outro Deus pelo qual alguém queira adorar vai ter a coragem para levantar essa exortação que chama e que convoca. E aí eu fiquei pensando assim, interessante que toda essa mensagem é eu sou o Senhor, para a gente entender que eu sou do Senhor. Uhum. Porque a eleição em Abraão é para eu saber que eu sou filha da fé e que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Exatamente. Inclusive a minha vida. Então eu achei muito legal quando o senhor foi falando os versículos e o irmão foi lendo e foi recortando, né, no final, eu sou o Senhor, para a gente entender que Ele que chamou para a gente ser dele. Né? Exatamente. Achei isso maravilhoso. É semelhante ao que Jesus faz lá em Mateus 28, né? Ele começa trazendo para si a sua autoridade, né? Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Aí ele diz, agora vocês vão. Então, a ordem de Jesus para irmos às nações não é um conselho que ele está dando. Ele não está pedindo um favor. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês quiserem, se vocês acharem por bem fazer isso, ou se de repente a igreja tiver condições de fazer isso, ou se de repente vocês tiverem tempo para fazer isso, vão. Mas assim, fica a cargo de vocês, eu só estou dando uma recomendação. Não é isso que Jesus está dizendo, ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada, vocês vão. É como que ele está dizendo, eu estou mandando vocês irem, eu sou o Senhor, vão. Então, nesse sentido, assim como esse povo deveria olhar a santidade de Deus e a autoridade do Senhor e dizer, eu devo fazer isso porque Ele é o Senhor, eu devo ter balanças justas porque Ele é o Senhor, então a igreja deve também pensar, eu devo fazer missão porque Jesus é o Senhor. Então é nessa autoridade que a igreja vai. E é interessante porque ele fala assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Exatamente. É o tanque. Exatamente. É a piscina. E recebereis poder, ou seja, enche o seu tanque, enche a sua piscina, para você transbordar para as nações. Isso. O que a gente percebe hoje, Filomena, é que o que a gente pode sair daqui hoje e perceber é isso. Deus sempre teve um povo missionário. Sim. Deus sempre teve um povo que Ele escolheu para fazer a missão. Deus sempre separou este povo para que pudesse ser o receptor das suas bênçãos, mas não o detentor delas. À medida que o povo era abençoado por Deus, essas bênçãos deveriam transbordar para todas as nações. Lamentavelmente, Israel se ensimesmou, né? Ele olhou para si mesmo, né? E muitas vezes é o que acontece hoje nos tempos atuais. A igreja, de modo geral, acaba se ensimesmando.
ela acaba lutando em toda a sua existência para manter-se, né? E não para fazer missão. Né? Muitas vezes é isso que acontece. Né? E a bem da verdade é que quando nós nos envolvemos com a missão, nós de fato podemos reconhecer como isso, vamos dizer assim, faz um bem para a igreja. Né? Ou seja, a igreja prospera financeiramente, a igreja enche de membros, a situação onde a igreja está inserida é transformada, a comunidade é transformada. Então, tudo isso envolve a missão pela qual Deus nos chamou. Né? Embora nós sejamos falhos, embora nós sejamos limitados, nós não podemos esquecer que nós somos o povo de Deus. Povo chamado, escolhido por Deus para fazer a missão que Deus mesmo escolheu que nós fizéssemos. Tá? Irmãos, alguma outra consideração? Douglas, você podia só avisar a Luciana lá se eles vão subir, por gentileza? Alguma outra consideração que os irmãos queiram fazer? Alguma pergunta? Nós temos algum tempinho aí até as crianças virem. Sim, peraí, Aninha, chegar aqui. Para sua voz sair lá na transmissão também. Pastor, eu tenho uma dúvida em relação à nova aliança. Sim. Porque o Antigo Testamento é mais assim sobre qual que é a nossa perspectiva reformada em relação ao que Jesus porque ele aperfeiçoou a aliança, né? Ele é como se fosse resposta dela, ao mesmo tempo em que ele trouxe a promessa de uma segunda vinda, né? Então eu queria só entender melhor o que mudou desse contexto, porque da mesma forma que ele reafirma e sabia tudo que existia de promessa no Antigo Testamento e cita tudo isso no Novo, o que mudou, assim? Talvez eu não diria mudou, né? Mas você pode, por exemplo, citar algumas ampliações. Né? Por exemplo, na antiga aliança, você vê que Deus faz uma aliança com um povo específico. Né? Em Cristo, nós temos uma aliança para todos os povos. Né? A aliança antiga sempre foi pela graça. Né? Essa também sempre é pela graça. Né? Ali você vê, nessa aliança, Deus fazendo aliança com um povo. Né? Na nova aliança você tem um representante dessa nova aliança, que é Cristo. Então, são essas, talvez assim, algumas diferenças que nós vemos, né? Mas os termos da aliança sempre foram os mesmos, né? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a obediência. No caso aí da nova aliança, não é uma obediência do povo, mas é a obediência de Cristo. Então, é Ele que é o representante. Então, embora nós sejamos chamados a obedecer, Deus não está olhando a nossa obediência, mas Ele está olhando a obediência de Cristo. Então, os termos da aliança ali são para Ele, né? A obediência, o sacrifício, né? Ele precisaria ser o fiador do seu povo, né? Tem toda uma aliança que Deus fez com o seu próprio Filho, né? Para que Ele pudesse ser o nosso representante. E as bênçãos que Ele alcançou, né? De salvação, redenção, a ressurreição dentre os mortos, a vinda do Espírito Santo a nós, tudo isso, então, Ele repassa para o seu povo. Né? Nós recebemos essas bênçãos por causa dEle. Então, a aliança a nova aliança tem a ver mais com isso, né? Que ela é feita em Cristo, vamos dizer assim. Né? Por tudo por meio dEle, nada por meio de nós. Eu até falei isso aqui em uma outra ocasião, né? No estudo bíblico da quarta-feira, teve um irmão que quase caiu do banco, né? Mas Deus não fez aliança nenhuma conosco. Deus não tem aliança comigo, e eu nem quero, porque eu não vou conseguir cumprir. A aliança é com Cristo, que a gente chama de aliança da redenção. Deus não fez nenhuma aliança comigo e com você, e graças a Deus por isso. Então, tudo que nós temos e somos parte ou é fruto da aliança da redenção, que é um pacto feito entre Deus e o seu Filho. As condições foram cumpridas por Ele. As condições de vir ao mundo, sofrer pelos eleitos, a condição de ter um corpo físico, a condição, então, de sofrer pelos nossos pecados, a condição que foi posta para Ele de sofrer em nosso lugar, as promessas que Deus fez a Cristo, né, eu vou exaltar você novamente,
promessa de salvação ao seu povo, ressurreição dentre os mortos, a vinda do Espírito Santo, a proteção que Deus deu no ministério de Cristo. Então, tudo isso são pactos da aliança da redenção que é feita entre Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo. Nada com a gente, graças a Deus. Então a gente pode falar. Porque senão a gente tropeçava em tudo. Então a gente pode falar que a gente vive sob o efeito da nova aliança que foi cumprida em Cristo. Isso. E aí esses efeitos eles vão ser vindouros e vão ser completos quando ele vier pela segunda vez. Isso. Na aliança, na antiga dispensação, né, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, era isso que o povo deveria ver. Olhar os 10 mandamentos e falar, estou perdido. Não vou conseguir ser salvo. Então eles não entenderam isso. Na nova aliança isso está mais claro para nós. Então quando nós desobedecemos a Deus, a gente não cai em desespero, porque a gente sabe que nós temos Cristo que obedeceu perfeitamente. Então eu descanso na graça do Senhor, sabendo que embora eu seja imperfeito, Deus tem o perfeito. Embora eu seja egoísta, Deus tem a perfeição do altruísmo que é Cristo. Embora eu não queira negar a mim mesmo, muitas vezes, Deus tem quem negou tudo aquilo que podia negar, que é Cristo. Né? Embora eu seja o Filho amado, Deus tem o Filho amado. Né? Ele tem o Filho perfeito. Ele tem o mais perfeito de todos, que é Cristo. Então, embora eu seja pecador, embora eu seja muitas vezes, eu caia, né, nos mesmos pecados, Deus não fica com raiva de mim e me dá um cascudo na cabeça, né, dizendo, você é um desobediente. Não, ele já tem a obediência perfeita, que é Cristo. Né? Então, eu descanso na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Embora as minhas obras, por mais que eu me esforce para fazê-las da melhor maneira possível, elas nunca serão perfeitas. Nunca serão perfeitas. Mas Deus tem a obra perfeita, que é a obra de Cristo. Então é nisso que a gente descansa. Então eu não fico desesperado, não arranco os poucos cabelos que eu tenho da cabeça, né? Porque eu sei que Cristo, Ele fez tudo o que foi necessário para a minha salvação. Então eu recebo de Cristo, dos méritos de Cristo, aquilo que eu tenho. Salvação, perdão dos pecados, graça, misericórdia, perdão contínuo, a certeza da salvação, certeza da minha ressurreição, a alegria no sofrimento. Tudo isso é dado a mim por meio de Cristo. Então, Cristo é o receptor, Ele é a bênção, Ele é a piscina de Deus que recebe tudo isso, e Ele é a bênção que derrama sobre nós. Então, o que transborda de Cristo, gente, cai tudo em nós. Tudo em nós. Né? Então, é assim que o povo de Deus vive. Ele vive à sombra de Cristo. Ele vive ali na beiradinha de Cristo. Né? É como uma criança, né, que agarra na perna do pai. E o pai sai puxando, muitas vezes, porque ela ali ela se sente protegida e guardada. E assim somos nós. Nós devemos viver ao pé de Cristo, porque as migalhas que vão caindo da mesa dele vão nos alcançando, se é que você me entende o que eu estou falando. Tá? Então é assim que nós vivemos. Nós não vivemos atrás da bênção de Deus. Por favor, Deus me abençoa. Não, a gente fica aqui debaixo de Cristo esperando cair sobre nós as bênçãos que Ele já conquistou para nós, por meio da sua pessoa e da sua obra redentora. Então eu sou amado por Deus, porque Deus primeiramente ama Cristo. E o amor que Ele tem por Cristo é tão grande que se derrama sobre nós. E Ele ama a Cristo, ou Ele nos ama como sua noiva, por causa do noivo. Não é? A noiva é meio feinha, né? Meio destrambelhada, assim, meio zaroia, né? Se é a igreja, assim, meio assim, aquela manca de uma perna, né? É meio assim, destrambelhada, é a igreja. Mas ela é amada por Deus por causa do noivo. Então, Deus olha a igreja e fala, não, eu amo, é defeituosa, é feinha, mas essa aí que o noivo quer casar, então eu vou amá-la. Eu vou amá-la. Assim como às vezes o sogro e a sogra suportam o genro e a nora por causa do filho ou da filha. Né? Não vou brigar com o meu genro porque, né, casado com a minha filha, então não quero arrumar esse problema para a minha família. Né? Não quero arrumar essa confusão aqui dentro de casa. Então eu amo a minha nora, o meu genro, por causa
da ligação que ele tem com meu filho, com a minha filha, né? Então, Cristo nos ama como noiva, porque ele ama primeiramente o noivo. E ele não quer arrumar confusão com o noivo. Então, ele suporta a noiva. Ele abençoa a noiva por causa do noivo. Não é porque a noiva é bonitinha, não, viu, gente? Sim, dona Joemi. Ó, se ele não levar o microfone para a senhora não dá almoço para ele hoje, viu? Escuta, pastor. Sim. Eu tenho tido umas experiências... Põe o microfone um pouquinho mais perto. Isso. Eu tenho tido umas experiências muito boas. Aham. Pessoas chegam perto de mim, assim, quero receber a bênção da anciã. Então, eu ponho e abaixo a cabeça assim, ó. Aham. Eu já dou a bênção. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, meu filho. Jesus te abençoe. Amém. Porque eu dou a benção, os meus netos pedem bênção, eu dou bênção, abençoo todos os meus netos, ponho a mão na cabeça, antes de sair de casa, eu já ponho a mão na cabeça, Jesus te abençoe e te protege. Amém. Então, eu estou fazendo de maneira através de Jesus. Jesus que me usa, e eu sou um instrumento na mão dele. Isso, exatamente. Aproveita, viu, Albertos? Os meninos vêm já? Irmãos, vamos orar então, mesmo assentados, para nós encerrarmos esse momento. Enquanto as crianças se dirigem aqui, elas vão fazer uma apresentação. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te bendizemos, Pai, por tua misericórdia, graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós somos chamados como teu povo, escolhidos pelo Senhor para sermos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não só compreender a nossa identidade, mas também a nossa missão, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, para que nós possamos gastar a nossa vida naquilo que o Senhor deseja que nós gastemos. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.